Estou terminando de ler mais uma obra sobre a multa do bafômetro e eu sempre me considero um eterno aprendiz, ou seja, eu vejo que a gente, por mais que esteja atuando há muitos anos somente com o direito de trânsito, nós advogados devemos sempre estar nos atualizando e revisando os conceitos no qual envolve aquele tipo de serviço que nós estamos prestando, não somente no direito de trânsito, mas qualquer área ou serviço que você venha prestar em prol de uma pessoa, eu acredito que você deve estar sempre se atualizando. E após a leitura de alguns capítulos acerca desse livro, tem um tema muito importante que eu vejo que é a dúvida de muitas pessoas e até mesmo tem uma certa desinformação na internet sobre isso, que é sobre o etilômetro, que é o popularmente conhecido como bafômetro. Então, o intuito desse vídeo é eu esmiuçar ao máximo tudo sobre esse equipamento que acaba sancionando alguns motoristas de maneira muito severa, até mesmo de forma desproporcional em algumas situações. Então, por isso, eu estou gravando esse vídeo para conseguir esclarecer ao máximo sobre esse equipamento e como você consegue se defender dessa infração tão severa no nosso ordenamento jurídico. Sobre essa multa do bafômetro, um dos pontos principais que você deve conhecer é sobre as maneiras possíveis que você pode ser autuado pelo artigo 65 ou artigo 65A, que está disposto lá no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Eles tratam justamente sobre a multa do bafômetro, tanto pelo teste positivo, o 65, ou pela recusa do teste do bafômetro, artigo 65A. Sobre esse equipamento, o etilômetro, você tem que observar que você não pode ser apenas autuado com base no sopro do equipamento, mas também tem outras circunstâncias que te levam à infração do bafômetro, que seria, por exemplo, prova testemunhal, ou se existir imagens, vídeos da fiscalização e ter a comprovação que, por sinais de alcoolemia, que você estava embriagado, que você não estava numa situação que seria possível estar dirigindo o veículo. Por exemplo, seus olhos avermelhados, as suas vestes desarrumadas, ou você estava cambaleando, né? Você estava desequilibrado em relação ao seu caminhar. Então, tem sinais de alcoolemia que podem sim ser utilizados para fins de você ser multado pela multa do bafômetro. Então, não basta apenas o sopro, tem outras formas de constatação da embriaguez. Outro ponto seria sobre o exame clínico, o exame de sangue. Então, qualquer concentração encontrada de etanol no seu organismo, consequentemente você é autuado pelo bafômetro. Haja vista que o artigo 276 do nosso Código de Trânsito Brasileiro ele prevê isso, que não é permitido qualquer concentração de álcool no organismo, ou seja, tolerância zero, que nós conhecemos como lei seca. E ainda em relação ao artigo 277 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá você vai encontrar essas maneiras que você pode ser autuado pelo órgão de trânsito em relação à multa do bafômetro, as formas de constatação. E outra legislação que você pode observar também seria a Resolução 432 do CONTRAN. Lá tem um anexo onde ele traz diversos sinais de embriaguez que o motorista ele pode ser observado. E ainda ele traz também outras formas que o policial ele pode preencher o auto de infração. Que essa informação, o auto de infração, ele é o principal documento que ele dá início na instauração do processo administrativo de trânsito. Tanto para avisar puni-lo de maneira pecuniária, ou seja, pagar o débito da multa através do processo de multa, como também em relação à suspensão do seu direito de dirigir, que é através do processo de suspensão. Eu não sei se você conhecia, mas o processo administrativo de trânsito envolvendo uma infração gravíssima, como é a da multa do bafômetro, você será punido de duas maneiras, que seria o processo de multa e o processo de suspensão, sendo que cada processo desse você vai ter 3 etapas defensivas. Então, 3 do processo de multa, que é a defesa prévia, recurso AJAR e recurso CETRAN, e depois nós temos mais 3 do processo de suspensão, que novamente é defesa prévia, recurso AJAR e recurso CETRAN. Então, dessa forma, de maneira muito simplificada, que funciona o processo administrativo envolvendo o bafômetro. E agora, o equipamento em si tem algumas nuances que você, motorista, também precisa conhecer. E uma delas é sobre o resultado do etilômetro, quando você assopra o bocal descartável. Por exemplo, você está
saindo de um jantar com a sua esposa, você está se deslocando até a sua residência, então é parado numa barreira policial, ou seja, numa blitz policial. Dessa parada, o policial ele aproxima um bastão que poderá acender uma luz verde ou vermelha. Se acender uma luz verde, você é liberado. Se acender uma luz vermelha, você será convidado a realizar o teste do bafômetro, que seria justamente assoprar um bucal descartável. Agora, se você se recusar a assoprar esse bucal descartável, você será multado pelo artigo 65A, pela simples recusa. E até um ponto importante aqui é que não basta ele simplesmente multar você por conta desse artigo 65A, que é recusa ao bafômetro. Deve ser preenchido de uma maneira precisa, com base no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e com base no CTB, o auto de infração, que lá tem diversos campos obrigatórios, como dados do veículo, dados do condutor, o campo de observações, que esse campo é muito importante, porque no Manual Brasileiro de Fiscalização tem uma ficha com uma série de regras que o policial deve seguir no momento da fiscalização. Então, ele não pode preencher de qualquer maneira, né? Lá vão ter. Não, ele tem informações obrigatórias expostas na nossa legislação de trânsito que ele deve seguir. E se ele não seguir esse roteiro, consequentemente, o ato administrativo se torna nulo. E é dessa maneira que nós, advogados especializados em trânsito, conseguimos anular uma infração de trânsito gravíssima, independentemente se o motorista ele foi realmente dirigir sob efeito de álcool ou não. O que nós discutimos aqui não é se a pessoa é culpada ou não, mas sim se o ato administrativo ele está dentro da lei, se ele foi preenchido corretamente por parte do agente da autoridade de trânsito, seja o policial ou guarda municipal, enfim, seja o órgão autuador que for, ele deve respeitar os ditames da lei. Caso contrário, o ato administrativo se torna nulo e você, motorista, não sofre as consequências dessa infração, que são 3, né? É suspensão do seu direito de dirigir por 12 meses, ter que fazer um curso obrigatório de reciclagem lá na autoescola, ou também hoje em dia consegue fazer de maneira online, e ainda ter que pagar o débito da multa, de R$ 3.000. E sobre esse pagamento do débito da multa, tem mais uma informação muito importante que eu preciso esclarecer para você não pagar com 40% de desconto. A não ser que você não se importe em ficar 12 meses sem poder dirigir. Mas quando você aceita esse desconto de 40%, que nada mais é do que uma grande pegadinha por parte do órgão de trânsito, você acaba assumindo a culpa por essa infração e vai ter que arcar com todas essas penalidades sem o direito de defesa. Então é extremamente grave. Por isso que eu jamais recomendo aos nossos clientes que eles paguem com 40% de desconto, mas sim que paguem então com 20% de desconto, que é um dos descontos possíveis. 40, 20 ou nenhum desconto e você continua recorrendo. Lembrando que quando você apresenta a sua defesa ou o seu recurso administrativo dentro do prazo estipulado nas notificações que você deve receber na sua residência ou que vai aparecer lá no aplicativo da CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, quando protocolamos dentro do prazo, consequentemente conseguimos o que nós chamamos de efeito suspensivo, que nada mais é do que como se congelasse os efeitos dessa infração. Então você não precisa pagar o débito da multa para licenciar o veículo, nem mesmo para vendê-lo. Agora, retornando sobre as características do bafômetro. Tem uma outra informação muito importante que é sobre o resultado do bafômetro. Então vamos supor que durante essa fiscalização da lei seca, você resolve assoprar o bafômetro. Até porque você bebeu já tem muitas horas, você acredita que não está mais presente o etanol no seu organismo, então você deseja assoprar o bucal. Então o policial ele direciona até o local, ele aproxima o etilômetro, você assopra o bucal descartável e, consequentemente, a partir dali teremos um resultado. Quando que você não será multado pelo artigo 65, ou seja, pelo bafômetro positivo? Quando o resultado ele der 0,04 ou inferior a isso. Por que nós temos esse número 0,04? Por conta da margem de erro admissível por parte do equipamento utilizado na fiscalização de trânsito. Então, nós temos uma margem de erro, não é tolerância, né? Não confunda a margem de erro do equipamento com tolerância. A tolerância de dirigir sob efeito de álcool no Brasil é 0, ao menos até o dia de hoje que eu estou gravando aqui esse vídeo, tá?
Mas até hoje, da data desse vídeo, a tolerância é zero. Agora, o que nós temos é uma margem de erro do equipamento, que ele já vem de fábrica, que é essa margem de erro de 0,04 e está disposto lá na resolução 432 do CONTRAN, que é de 2013, ou ainda você consegue verificar pela portaria 361 também, tá? E que ele traz diversas informações sobre como manusear o etilômetro, as regras do etilômetro, então eu recomendo que você leia essa portaria também. Em relação a essa margem de erro, então você pode assoprar o bucal e der um resultado de até 0,04. Agora, se for um resultado igual a 0,05 até 0,33, aí você será autuado pela infração administrativa, que ainda estamos falando do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. E quais são as consequências dessa infração? Você vai sofrer o processo administrativo de multa e de suspensão, conforme explicado anteriormente, ter todas as 6 etapas defensivas e ainda você vai responder pelas 3 penalidades que eu mencionei também anteriormente: pagamento da multa, suspensão do CNH e curso de reciclagem. Então, é esse o processo administrativo relacionado à infração 165, ou seja, a infração administrativa. Por outro lado, se você soprou o bucal descartável do etilômetro e o resultado deu 0,34 ou superior, aí estamos diante do artigo 306 do CTB, ou seja, o crime de trânsito. E até mais um ponto muito relevante aqui, que eu vejo que poucos advogados criminalistas conhecem sobre o assunto, é que o motorista ele não somente responderá pelo crime de trânsito, como ele também vai responder perante o Detran, pela infração administrativa de trânsito. Então, sempre que nós estivermos diante de um crime de trânsito, consequentemente, aquele motorista ele vai responder também por um processo administrativo de trânsito. Então, é necessário o advogado que você venha contratar, ele ser especializado, até para ele se atentar a essas informações, tanto em relação ao processo administrativo de trânsito, como em relação ao processo criminal de trânsito. Que até mesmo a maneira que você defende o motorista é muito diferente quando estamos diante de um processo penal. Então, essas informações sobre o etilômetro é muito relevante, até para você entender como que funciona a lei seca no Brasil até a data desse vídeo. E outro ponto também é sobre uma dúvida muito comum, que os motoristas geralmente entram em contato conosco pelo WhatsApp ou vêm presencialmente até a sede da Jacob Advocacia, e eles questionam sobre a validade do etilômetro. Então, tem um ponto também fundamental aqui, que tem uma grande diferença entre calibração do etilômetro e a verificação periódica do etilômetro. Qual que é a grande diferença? A calibração do etilômetro ela ocorre apenas uma vez. Apenas lá no início, quando aquela marca, aquele modelo do etilômetro ele é implementado naquele órgão de trânsito, ele é calibrado apenas uma vez. Já a verificação periódica, ela deve acontecer a cada 12 meses. Então tem uma diferença enorme, porque em algumas situações o motorista ou até mesmo o advogado inexperiente, ele acaba alegando que aquele etilômetro ele está vencido, que não poderia ter sido utilizado na fiscalização, porém ele apenas observou a calibração do equipamento. E realmente a calibração do equipamento pode ter acontecido lá em 2015 e a infração aqui em 2025. Só que o que você tem que observar é como constam as informações sobre as verificações periódicas a cada 12 meses dessa infração de trânsito. E como que você verifica isso? É muito simples. Basta você pesquisar no portal Serviços do Inmetro, que é o PSIE. Pode jogar lá no Google, rapidamente você encontra, provavelmente vai ser o primeiro site que vai aparecer para você. Você clica lá e você seleciona o equipamento etilômetro, que inclusive até mais uma curiosidade aqui para você em relação a esse portal, que não somente a multa do bafômetro, mas você consegue pesquisar qualquer equipamento utilizado para fins de fiscalização de trânsito. Balança, você consegue verificar o medidor de velocidade, que é conhecido popularmente como radar. Então, se você foi autuado pelo radar, basta acessar o PSE, inserir o número de série do equipamento que vai estar disponível logo abaixo
em informações bem pequenininhas, em letras bem pequenininhas, logo abaixo da foto que aparece na notificação de autuação. Ou se não aparecer nenhuma foto na notificação, vá pessoalmente até o órgão de trânsito e solicite essa informação sobre o equipamento. Então, com o número de série, você consegue verificar se aquele radar estava vencido ou não. O mesmo vale para o bafômetro, para o equipamento utilizado na fiscalização. E até outro ponto aqui, muito importante também. Independentemente se você recusou ou se você fez o teste do bafômetro, sempre deve constar a marca, o modelo, o número de série desse equipamento que estava à disposição naquela blitz policial no auto de infração de trânsito. Deve constar, tem um campo específico para isso. E outro ponto também. O equipamento, né, do bafômetro, ele deve sempre emitir uma filipeta, como se fosse um ticket. Sabe o ticket de estacionamento? É algo bem parecido com aquele. Então ele emite o ticketzinho pelo equipamento e aquele ticket ele deve ser grampeado no auto de infração, porque através desse ticket haverão várias informações importantes sobre esse equipamento do etilômetro que a gente precisa para apresentar na sua defesa ou na sua ação judicial. E você pode estar se perguntando, né? Poxa, mas e se nada disso constar no auto de infração? Se eu olhar lá o auto de infração, o campo de observações, o campo sobre os dados do etilômetro estiverem em branco, e agora? O que eu faço? Isso, por mais que pareça engraçado, é uma informação importante para a sua defesa. Porque nós temos no nosso ordenamento jurídico, que nós advogados chamamos de contraditório e ampla defesa. Você, motorista, tem o direito de se defender e tem o direito de obter todas as informações necessárias do órgão de trânsito acerca daquela infração que eles estão visando puni-lo, sancioná-lo. Você tem que obter todas as informações sobre essa infração. E se você não conseguir informações sobre o etilômetro, não ter informações personalizadas sobre a fiscalização no auto de infração, mas sim informações genéricas, que é o que acontece em 80% dos casos, são autos de infrações lavrados pelo policial de maneira genérica, campo de observação em branco, ou simplesmente informa que o motorista recusou ao teste e nada mais. Então, esse tipo de ausência de informação nesse documento tão importante, isso é ótimo para a sua defesa, tanto de maneira administrativa como de forma judicial. Em relação a essa questão do etilômetro, então tem esses pontos muito importantes. E sobre o PSE, que eu estava mencionando para você, que você acessa através do Google, esse portal de serviços do Inmetro, você vai lá, seleciona o etilômetro e, consequentemente, você insere o número de série do etilômetro, a marca, o modelo, o município também onde ocorreu a fiscalização, e você consegue procurar sobre esse equipamento. A própria plataforma vai devolver informações importantes sobre esse equipamento e lá você consegue verificar se de fato foi calibrado esse equipamento uma vez e até mesmo se ele foi periodicamente verificado, ou seja, a cada 12 meses. Essa é uma informação importantíssima porque se ele foi apenas calibrado e não foi verificado anualmente, temos mais uma tese para estar trabalhando em relação ao seu caso. Então é muito importante você saber dessa diferença, até mesmo se você for um advogado que esteja me assistindo, porque tem muitos advogados que me assistem, inclusive eu sou professor de Direito de Trânsito, tenho um curso somente sobre isso, então tem muitos advogados que me seguem e me acompanham nas redes sociais, como em relação a esse vídeo que eu estou gravando. Então é importante você verificar isso até para não passar vergonha, né, no judiciário. Sobre o etilômetro, essas são as principais características que você deve conhecer sobre a nossa legislação de trânsito. Procurei esmiuçar o máximo aqui nesse vídeo. E se você foi multado pelo bafômetro, seja pelo teste positivo ou recusado, ou até mesmo esteja sofrendo um processo penal por conta da embriaguez ao volante, fique muito à vontade para nos procurar, nos colocamos à disposição. E qualquer dúvida que você tenha, deixe o seu comentário aqui logo abaixo desse vídeo e também aproveite para deixar o seu curtir e compartilhar essas informações aqui com mais motoristas.